Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Eita Deus! Só pode correr no corredor do meio hoje. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bom problema, né? Talvez esse seja o nosso último culto da virada nessa condição, né? Vai ter que acontecer alguma coisa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ministério de Música pode ficar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou entendendo ainda que Deus já cancelou tudo ali que eu tinha feito. Mas eu posso dizer para você uma palavra que está forte no meu coração. Está bem forte no meu coração. Nós tivemos um culto maravilhoso aqui pela manhã, ensinando como se manifestar em gratidão. Sabe, queridos, e muitas vezes quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos somente numa pessoa emotiva, contrita. Mas gratidão tem a ver com a alegria que você vive, independente da circunstância. Gratidão tem a ver com você estar contente em qualquer situação. Entenda bem, você não deve se contentar com qualquer situação, mas você deve estar contente em qualquer situação. Paulo fala que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. E se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. Amém, querido? Glória a Deus. E quando nós entendemos sobre estar contente, não quer dizer que a gente deva se contentar com qualquer situação, mas devemos entender que em qualquer situação, seja ela adversa ou não, o Senhor está conosco. E sabe, queridos, nós falamos aqui no culto da visão sobre sermos abençoados. E se somos abençoados, multiplicamos. Para quem assistiu o culto, entendeu que a bênção de Abraão era uma bênção de multiplicação. A bênção que Deus deu a Adão, a bênção que Deus deu a Noé, eram bênçãos para frutificar e multiplicar. Então a bênção, ela tem essa capacidade. Eu queria que você dissesse uma coisa comigo. Bênção é igual ao poder de Deus liberado para produzir riquezas. Oh, você pode ficar escandalizado com isso. Bênção é muito mais do que riqueza financeira. Mas bênção é um poder liberado que na nossa vida produz a capacidade da gente produzir mais e produzir riqueza. Quando Deus abençoa Abraão, Ele abençoa Abraão e Abraão começa a produzir riquezas. Cava poços, Isaac, cava poços no deserto e a água brota. Por quê? Porque quando você é abençoado, não interessa onde você está, não interessa qual é a circunstância, não interessa qual é o veículo, Deus vai te alcançar com aquilo que está na vida dele. Amém, querido? Ele nos criou para viver num lugar chamado Éden. E a Bíblia diz que nesse lugar havia provisão e prosperidade de todos os lados. Toda sorte de frutas, toda sorte de árvores, rios que levavam tudo aquilo que era necessário, pedras preciosas. Ali havia provisão para tudo. Então Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para ser abençoado e viver em provisão e prosperidade. Amém? Você já ouviu falar nessa igreja, quando alguém pergunta: mas se Deus que criou todas as coisas, quem criou o mal? E eu canso de explicar que Deus não criou o mal, mas o mal na realidade é a ausência do que é bom que Deus criou. Deus cria a luz onde há trevas, porque trevas é a ausência da luz. Deus cria a saúde e a doença é a ausência da saúde. Deus cria a fartura, a provisão, e a pobreza, a miséria é a ausência da provisão que Deus criou. Então nós entendemos que tudo que Deus criou é bom, porque a Bíblia fala sobre isso. Durante 6 dias Ele cria todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele vê que é bom o que Ele criou. Amém, querido? E quando entra o mal, quando o homem desobedece, e ele se afasta desse lugar da bênção.
Então o que é a maldição? A ausência da bênção. Deus não criou a maldição, Deus criou a bênção. Deus cria o homem e abençoa o homem, mas a ausência da bênção é a maldição. Então tudo aquilo que Deus criou é bom. E o que é o mal? A ausência do que Deus criou. Então quando o homem se separa de Deus, ele prova da ausência. Porque ausente de Deus, ele prova da ausência daquilo que Deus criou. E ele então vai conhecer a doença, ele vai conhecer a morte, ele vai conhecer os frutos do pecado. Mas sabe, querido, tem todo um processo que, se você quiser dar uma olhada lá no culto da visão desse ano, a gente vai explicar sobre isso. Mas nós revertemos esse quadro em Cristo Jesus. Jesus vem abençoado, abre mão da sua glória e ele vai para a cruz, e na cruz ele recebe a maldição da cruz. E de quem era aquela maldição? A nossa maldição, a ausência de bênção que estava na nossa vida, porque nós nos separamos de Deus. Quando Adão se separa de Deus, todos nós herdamos essa ausência, e essa ausência de Deus é a ausência da bênção, ela é a maldição, aonde a doença nos alcança, aonde a pobreza nos alcança, aonde a falta de paz nos alcança. Por quê? Por conta da ausência da bênção. Mas quando Jesus vai para aquela cruz, ele recebe a nossa maldição e nos entrega de bandeja a bênção que estava sobre Abraão. E o que fazia essa bênção sobre a vida de Abraão? Enriquecia. E talvez você nos visite e vá pensar: mas será que nós buscamos a Deus para enriquecer? Não, querido, nós não buscamos a Deus para enriquecer, mas porque estamos com Deus, enriquecemos. E o que é enriquecer? É só dinheiro no banco? Não, querido, tem muita gente miserável, cheia de dinheiro no banco. A riqueza em Deus é você estar suprido para você e ter o suficiente para abençoar outro. Então é como ele diz para Abraão: sê tu uma bênção. Ele abençoou Abraão e diz: seja você agora a bênção, seja você o dom, seja você o presente, seja você aquele que alcança a necessidade do outro. Então quando você é abençoado, não é só para você, você é abençoado para ser uma bênção na vida de outra pessoa. Por isso que eu costumo dizer que se a sua oração é para que Deus te dê só o suficiente, você está sendo egoísta. Porque o suficiente para você não abençoa os outros. Você precisa ter o suficiente para você e mais ainda para abençoar os outros. Mas pastor, isso é ganância, ambição? Não, queridos. Isso é o simples fato de reconhecer que você tem um pai e que ele é rico. E se seu pai é rico, você não pode envergonhá-lo. Você não pode dizer a ele que você não quer o que ele tem. E ele quer te prover. Então somos abençoados para abençoar. E se somos abençoados, podemos viver nessa bênção. A bênção não é um pronunciamento, mas ele é um poder divino que produz outra força divina. Nós somos abençoados porque recebemos de Deus uma força divina. E porque somos abençoados, produzimos outra força divina. E querido, quando vivemos assim, no entendimento disso, alcançamos lugares que homens comuns não alcançam. Talvez você não tenha tanta ciência disso, porque hoje em dia se fala um pouco da ciência ser contra a fé. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você: as invenções, as artes, elas estão associadas a pessoas que criam, que tinham fé, que iam além do seu limite. Talvez hoje se tente dizer para você que quem é um cientista não pode ter fé, mas você vai ver grandes criações da humanidade associadas à fé. Pessoas que creram naquilo que não estavam vendo. Pessoas que creram que Deus criou a luz, eu posso inventar uma lâmpada. Pessoas que creram e fizeram artes porque eram inspiradas por Deus. O ser humano comum, ele já
tem em si essa capacidade, esse dom. Mas quando isso está associado ao Espírito Santo, essa capacidade aumenta, ela transborda. Então que você saia daqui nessa noite e enfrente 2024 com a convicção de que você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa comum. Você não é mais uma pessoa nesse mundo. Você é um filho abençoado e capaz de abençoar pessoas. A Bíblia diz que nós não corremos atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de nós, elas que nos acompanham. Por quê? Porque somos abençoados. A imagem que eu gosto, uma vez o Scott Weber me ensinou, é a imagem do mosquito para a luz. Porque quando você acende a luz, o mosquito não quer saber, ele vai para a luz. Os insetos, eles buscam a luz. Você tem que olhar as bênçãos dessa maneira, porque você é iluminado. As bênçãos vão te perseguir como inseto. Você atrai as bênçãos. Mas como que você atrai essas bênçãos? Crendo que você é abençoado, sabendo que você é abençoado, entrando num lugar e dizendo: eu não sei que circunstância está esse lugar, eu não sei como está esse ambiente, mas porque eu cheguei lá, bênção vai chegar sobre esse lugar. Experiências que nós provamos de às vezes entrar numa loja vazia que não vendeu nada o dia inteiro, e porque você entrou lá, a loja enche. Por quê? Porque você é abençoado, querido. Você chega num lugar onde o ambiente está pesado, o ambiente está ruim, e porque você chegou, as pessoas falam: eu não sei explicar, mas depois que você chegou está uma paz, porque você é abençoado, querido. Quando nós temos essa consciência, a gente atrai aquilo que é nosso. Eu não sei se você já percebeu pessoas ao longo da vida que nem são tão dentro do padrão de beleza, porque beleza é algo muito discutível, né? Beleza é um padrão. E eu conheci pessoas da minha vida que não estavam dentro desse padrão de beleza, mas elas se achavam bonitas. E porque elas se achavam bonitas, as pessoas passavam a achar também, porque elas achavam que era. E quando elas achavam que era, elas se portavam como alguém que era, e a segurança delas fazia com que os outros olhassem: o que ela tem? Porque, querido, quando você sabe que é abençoado, quando você tem a convicção de que a graça e o favor de Deus está sobre a sua vida, essa bênção vai te acompanhar. E você não vai ser somente o abençoado, mas vai ser também o abençoador. Amém? E por que eu estou insistindo nisso? Talvez seja para você entrar nesse ano um pouco diferente. Eu quero te lembrar que se você está aqui, você sobreviveu a 2020. Você foi preservado. Você não, veja bem, eu não estou desmerecendo as outras circunstâncias, amém? Mas eu estou dizendo para você que no meio dessa peneira você ficou. Você já não é comum. Depois disso, muitas coisas aconteceram, muitas crises e consequências, e você passou por elas, você está aqui. Nós vamos entrar em 2024. 2020 já está virando passado, mas ao mesmo tempo ele serve para dizer para nós, porque, querido, eu não sei se você conheceu pessoas assim, mas como foi difícil passar 2020 sem crer em nada. Como foi difícil passar 2020 para quem não tinha fé. Como foi difícil passar 2020 para quem não cria em ressurreição, para quem não cria em vida eterna. Como foi difícil pessoas que não sabiam que em Cristo Jesus eram curadas. Nós vivemos um privilégio aqui de não perder nenhum membro dessa igreja por Covid. Nós vivemos um privilégio aqui que nos sentimos preservados. Mas 2020 passou, mas 2021 não foi fácil. 2021 ainda veio com resquício. Abril de 2021 foi a pior crise do Covid. E você passou, você está aqui. 2022, consequências. Nós vivemos muitas consequências. Vivemos um período político atribulado, mas você está aqui, preservado. Vivemos crise financeira, vivemos situações no mundo e no nosso país, mas você está aqui, preservado.
já era motivo suficiente para você entender que você não é uma pessoa qualquer. Mas pastor, isso é soberba. Não, isso é consciência de filiação. Porque quando você é criança e alguém diz e fala assim: seu pai é feio, e mesmo que ele seja feio, você diz: não é não, é meu pai. Minha mãe é linda, mesmo que não seja. Por quê? Consciência de filiação. Para você é lindo, para você é especial. Por quê? Porque você saiu daquela pessoa. Agora pensa, você saiu de Deus, você saiu do grande Criador, você saiu do grande abençoador, e você não pode olhar no espelho e falar: eu sou qualquer um. Não, você é filho, filho do abençoador, filho do Criador, filho do dono de todas as coisas, filho daquele que criou o céu, a lua, criou as estrelas, coloca o mar na palma da sua mão, conhece cada fio de cabelo que você tem uma inteligência muito superior à do Google, consegue acionar todas as coisas. Esse é seu pai. Então fala aí para você mesmo: eu sou o cara, eu sou abençoado, o rei mora dentro da minha barriga, eu tô com o rei na barriga. Amém, querido? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, pelo simples fato de ter aceitado o que Jesus fez por mim. Agora me diz uma coisa: o que é mais difícil? Você acreditar que você nasceu de novo? Me prova aí que você nasceu de novo. Prova aí pra mim que você nasceu de novo. Ficou em silêncio por quê? Tá na dúvida? Se eu disser que você não nasceu de novo e vai pro inferno, o que você vai fazer? Vai aceitar ou não? E que certeza é essa que você tem que você nasceu de novo? Da onde você tirou esse negócio de ser salvo? Que presunção é essa? De achar que você é filho de Deus? Mas quem tira isso de você? E por que você não acredita logo que é abençoado então e começa a viver igual um abençoado? É a mesma palavra, querido. É o mesmo lugar que está dizendo uma coisa para outra. Porque a Bíblia diz que Jesus foi para aquela cruz e se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão nos alcançasse. Então, se você é abençoado, começa a agir como abençoado. Começa a dizer que você é um abençoado. Começa a crer nas bênçãos chegando. Começa a acionar as bênçãos. Então você vai entrar agora em 2023, vai entrar abafando, vai entrar dizendo: eu sou abençoado. Diga de novo aí para você começar a crer: eu sou abençoado. Avisa pra pessoa que está do seu lado: cola comigo que eu sou abençoado. Fala pra outra do outro lado: e eu sou abençoador também. Agora aproveita que tu é abençoador e chama ela para jantar na tua casa logo nessa ceia. Amém? Abençoa a vida dela de alguma maneira. Eu sou abençoado e eu sou um abençoador. Nós vamos entrar em 2024 com essa consciência. Ah, mas o Senhor está falando isso para nos animar, porque é um culto da virada. Não, se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu já tratei coisas aqui muito sérias. Já comecei ano avisando: fica de olho, toma cuidado, ser forte e corajoso, preste atenção, vai ser um ano difícil. Já falei várias vezes. Eu lembro que em 2000, a virada de 19 para 20, tinha uma história de 2020, que era dupla honra, e eu não tinha essa convicção. Eu falava: não, é um ano delicado. E essa igreja foi avisada que era um ano de algo grande e novo que a gente não conhecia, e que poderia ser um gigante. Nós vivemos um ano de 2020 com uma instrução de tomar cuidado. No dia 29 de dezembro de 2019, eu disse nessa igreja: é algo grande que nunca foi vivido, é algo novo que nunca foi vencido, mas eu não sei se é bom. Dia 29 de dezembro, está lá no YouTube. Eu não sou o animador de auditório, mas tem algo borbulhando no meu coração desde setembro ou outubro, dizendo que 2024 vai ser um ano de uma palavra que eu nem gosto muito, vai ser um pipoco. Eu não gosto muito dela não, mas é um pipocar de coisas que vão começar a acontecer, e você vai ficar mesmo, como a Bíblia diz, a sua cabeça vai
ruim, não. Amém, querido? As notícias, elas não vão melhorar. Não se iluda com isso. Esse mundo jaz no maligno e as promessas não são de melhora. Mas eu posso dizer para você, independente do que estiver acontecendo, você vai olhar no espelho e não vai falar isso como egoísta, mas você vai dizer: eu sou abençoado. O jornal está falando isso, mas eu não faço parte disso porque eu sou abençoado. E tem mais, eu sou tão abençoado que essa aflição que está lá fora, Deus conta comigo para aliviar pessoas, porque eu sou um abençoador. Amém, querido? Eu separei alguns versículos, mas eu não estou conseguindo sair de muita coisa e dizer para você a convicção de quem você é. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Diga, nos tem. Diga comigo, é um processo contínuo. Não é uma coisa que acabou, é um processo contínuo. Nos tem abençoado. Tem bênção para hoje e tem bênção para amanhã. E tem uma fresquinha para depois de amanhã. E depois de amanhã tem outra. Amém, querido? Você não vai ser aquele crente que vive de bênção requentada, não. Contando 10 anos o mesmo testemunho. Não, isso não é você, não. Amém? É uma atrás da outra. É uma perseguindo a outra. É uma vencendo a outra. E quando você contar a última, ela já perdeu a validade porque chegou uma nova. Mas pastor, o que é isso? É positivismo? É, a palavra é positiva. Porque Jesus foi ungido para trazer palavras positivas. Ele foi ungido para trazer a vista aos cegos. Ele foi ungido para fazer o surdo ouvir. Ele foi ungido para fazer o coxo. O surdo vai ouvir, o coxo vai andar. A pobreza é só ter o suficiente. Miséria é não ter nem o suficiente. Pobreza, só o suficiente. Mas diga comigo, o meu Deus não é só o Deus do pão, mas Ele é do mel também. Não é só do leite, Ele é do mel também. Tem leite e mel, porque Ele é pai. E pai gosta de mimar. Pai gosta de fazer agrado aos filhos. E se você não tiver a consciência de que você é o filho amado em quem Ele se alegra, pode ser que você perca alguma coisa. Se você aceitar uma concepção de que você não é digno ou não merece, pode ser que você deixe de aproveitar alguma coisa. Mas você veio nesse lugar hoje para sair daqui com o rei na barriga, sabendo quem você é. Então diga: eu sou o filho amado em quem Deus se alegra. E Ele vai se alegrar muito na minha vida, porque eu sou abençoado e eu sou um abençoador. Eu vou ser uma bênção nessa terra. Obrigado, chega aqui vocês. Obrigado, Pai. Tem algo para ser derramado nesse lugar. Ei, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A gente pode cantar aqui: a bênção se derrama? Oh, glória. Oh, glória. Tem algo para ser derramado nesse lugar. Depois a gente volta a pregar. Mas tem algo aqui como uma nuvem fresca. Tem algo aqui específico para você. Sabe, querido, as pessoas demoram a entender isso. E às vezes elas são até preconceituosas. Às vezes eu vejo pessoas que falam do discipulado e falam assim: ah, pastor, eu não vou não, porque eu só vou na confraternização. Querido, o ideal é você ir todo dia. Mas se você não pode, vai no dia da celebração pelo menos. Porque às vezes a gente não tem tempo para celebrar. Mas se alguém morrer, tu larga tudo e vai no enterro. Porque o teu patrão vai entender muito mais você dizer: olha, eu não posso trabalhar hoje que eu tenho um enterro. Mas se você disser: eu não posso trabalhar hoje que eu tenho que comemorar uma vitória, vai ficar difícil. Eu entendo isso naturalmente. Mas aqui não, aqui nós estamos falando espiritualmente. Você veio para uma festa e, mas é só oba-oba. Não, é porque Deus gosta de reunião. Deus gosta de aglomerar pessoas. É uma situação que Ele tem. Aí depois se resolve com Ele.
mas ele gosta desse negócio de multidão. Porque a Bíblia diz que quando as pessoas estavam reunidas, várias vezes, algumas coisas específicas aconteciam. Aí deixa eu me explicar o porquê, querido. Existe uma unção sobre a minha vida. Você crê que existe uma unção sobre a minha vida? E você crê que existe uma sobre a sua vida? E você crê que quando a que está com a minha vida encontra na que está na tua vida, encontra na vida do de trás e do lado, ela fica mais poderosa? A unção coletiva é a junção da unção que cada um tem. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu, mas ele repartiu os dons. Aquilo que era pleno sobre ele foi repartido. Então toda vez que a gente se reúne em nome dele, ele ali está. O que significa? A unção que estava sobre ele se manifesta na reunião. Nós temos muito mais de 2 ou 3 aqui. E se você pensa que aqui não conta criança, conta, porque tem muita criança ungida aqui. Brinca com elas não, que o negócio é sério. Falam em línguas, oram um pelos outros, oram por cura. Isso tudo está reunido aqui agora. Deus marca esses encontros para liberar algumas coisas. E eu estou com uma impressão muito grande aqui, muito incomum, de uma liberação específica hoje. É uma liberação. Eu não consegui discernir ainda o que é. Eu sei dizer para você que coisas que pareciam estar demorando, coisas que pareciam estar retardando, o Senhor está dizendo que vai ter uma aceleração. Não sou eu que estou dizendo, amém? Eu não tenho esse poder. Adoraria ter umas situações na minha vida que já estão demorando muito. Adoraria, mas eu não tenho esse poder. Mas a palavra do Senhor tem. Então eu quero que você agora se porte como alguém que vai receber algo muito precioso do céu. Sabe aquela cena que aparece em alguns filmes, que o noivo aluga um helicóptero e joga pétalas lá de cima para pedir a mão da noiva? Pensa num helicóptero desse com muitos milhões de dólares, talvez, ou com aquilo que você deseja. E reconheça que Deus pode fazer isso de forma sobrenatural. Tem algo sobre esse lugar agora. Tem algo sobre essa casa agora. Nós vamos interromper a palavra agora. E eu quero que você erga as suas mãos o mais alto que você puder, para que quando chegar, alcance você de uma vez por todas, ainda nessa noite. Amém? Obrigado, Pai. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Eu quero te dar uma instrução aqui. Primeiro lugar, crer com o coração. Segundo lugar, falar, dizer. Terceiro lugar, não duvidar. Quarto, crer no que diz. 5, pedir em oração. E 6, crer que recebeu. Deixa eu explicar uma coisa para você, que você não tem dificuldade de entender o que é crer no coração. Você não tem dificuldade de entender o que é dizer. E você não tem dificuldade de entender o que é não duvidar. Crer no que diz e pedir em oração. Mas às vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender o que é crer que recebeu. O que é crer que recebeu? É começar a agir agora, antes daquilo se manifestar. Quem crê que recebeu não precisa ver. Vou explicar melhor para você. Quando chega uma nota fiscal na sua casa de uma geladeira, se alguém te entrega, eu entrego a você uma nota fiscal de uma geladeira, é um papel, não tem geladeira. Mas quando eu entrego a nota fiscal, você olha para aquela nota fiscal, tem lá o seu nome, o seu endereço, você já celebra a geladeira que você ganhou. E você já sabe
dali dizendo para os seus amigos: ganhei uma geladeira, ela não se manifestou, ela não chegou e você já está chamando ela de sua. Deixa eu dizer para você uma coisa: você tem uma nota fiscal que diz que você é abençoado e que diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Não é uma bênção que enriquece para trazer dano, é uma bênção que enriquece e não traz desgosto. E se essa nota fiscal está dizendo isso, e a palavra do Senhor está dizendo que você é abençoado, eu não sei o que você pediu, eu não sei o que você creu e não duvidou, eu não sei o que é que você manifestou e disse, mas você vai ter que aprender a crer que recebeu. E quem crê que recebeu não fica parado, não fica com cara de não recebeu. Quem crê que recebeu começa a contar vantagem daquilo que já tem. Então você vai agora, enquanto elas voltam a cantar, eles voltam a cantar, você vai começar aí a dizer o que você crê, você vai começar a pedir oração, mas quando chegar a hora de celebrar, você vai crer que recebeu e vai se manifestar como quem recebeu. Ah, mas o que é isso? É para fazer espetáculo? Não! Não é para isso. É para que a sua fé ative a fé do que está do lado, ative a fé do que está atrás, e as pessoas possam ver que você crê independente de ver. Porque o que Marcos 11 está ensinando para a gente é crer e dizer, crer e dizer, e crer e manifestar o que crê. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo aqui, eu não estou nem conseguindo pregar, porque o Senhor está liberando bênção nesse lugar. Ah, mas é só porque é noite de ano novo? Não sei. Eu sei que Deus reuniu um povo para jogar uma chuva sobre ele, e nós vamos receber agora, amém? Eu quero lembrar a você que Deus fala desde o início para o homem. Em Gênesis 1, 27, ele cria o homem à sua imagem, a imagem que Deus o criou, homem e mulher o criou. E no 28 ele diz: e Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes, as aves, sobre todo animal, sobre todas as plantas, e isso vos será por mantimento, abençoado para frutificar. Depois ele diz para Noé: Noé, abençoou você e seus filhos, e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Lá em Gênesis 12 ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E no versículo 3 ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28 diz: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para o filho de Abraão. Gênesis 13 avisa: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis 26, o Senhor aparece e diz: confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Gênesis 26, 12, Isaac semeia numa terra seca e recolhe a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. José era um homem próspero na casa de um egípcio. José era um homem próspero dentro da cadeia. José se torna o governador do Egito porque era abençoado. Lá em Deuteronômio ele começa a dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te tratará como alguém comum? Não. Te exaltará
chegasse para você. Você crê em Jesus? Ele é o seu Senhor. Então a bênção tem que te acompanhar de dia, de noite, por trás, pela frente, por todo lado. Ela tem que te acompanhar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você vai ser bendito na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e da tua ovelha. Bendita o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, a ferramenta qualquer que você use. Bendito você vai ser ao entrar, mas também bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, nos lugares aonde você junta provisão, e em tudo o que colocar a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra, que o Senhor, sob juramento, deu a teus pais. O Senhor te abrirá um bom tesouro, o céu para dar chuva na tua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tornarás emprestados. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Eu não estou inventando nada, eu só estou contando para você que tudo isso que está aqui, Jesus já conquistou para você. E você tem que se acostumar com essa ideia de que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, não para estar sobre pessoas, dominando ou pisando em pessoas. Não é isso, mas é dando direção. Talvez você seja o office boy da sua empresa, talvez você seja o cargo mais baixo no lugar que você trabalha, mas porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a pessoa mais importante vai querer ouvir o seu conselho e a sua opinião. Assim como Naamã ouviu do seu servente, Naamã ouviu da empregada, Naamã ouviu do servo. Ele recebeu conselhos de pessoas que socialmente estavam em posição inferior, mas porque eram pessoas ligadas a Deus, ele pediu conselho dessas pessoas. Aquele faraó se rendeu à sabedoria de José, porque reconheceu que ele era um homem de Deus. O outro cedeu a Daniel porque reconheceu que Deus era com ele. Chegou o tempo e a temporada das pessoas olharem para a tua vida e saber que Deus é contigo. E como que elas vão saber? Elas vão ver você prosperar, elas vão ver que você é abençoado, elas vão ver que você muda o ambiente, que você muda os lugares, de dia, de noite, em qualquer momento, em todos os lados, de dia, de noite, e porque Deus trabalha enquanto dorme. Obrigado, Pai. É de dia, é de noite, é em todo o tempo. Somos abençoados, somos abençoados. Ei! Tem uma pessoa aqui que ela tem uma causa antiga que teria que ter se resolvido até agora no final do ano. A gente só vai saber depois, mas eu vou receber o teu testemunho. Deus está mandando dizer para você, mas você vai pensar assim, mas a repartição está fechada. Para você. Para anjo não está não. Para anjo não está não. Eu vou ter o seu testemunho. Você creu para resolver esse ano. Faltam 25 minutos mais ou menos.
menos. A repartição está fechada para você, mas não está fechada para Deus. Tem coisas acontecendo aqui. Então é uma pessoa específica. Eu queria dizer que era para todos, mas não é. Uma só. Deus parou tudo em sua causa. Uma só. Mas se eu fosse você, eu já começava a celebrar, porque tem anjo trabalhando a seu favor. Tem anjo trabalhando a seu favor. Sabe por quê? Porque você é abençoado. Porque você é filho. E porque você pediu a Ele. Não é porque não se manifestou ainda, que você não viu, que não aconteceu. Tem coisas acontecendo aqui à nossa volta, enquanto a gente celebra. Então, se eu fosse você, ajudava os anjos a te ajudar. Celebra aquilo que você crê. Celebra aquilo que você recebeu. Celebra, celebra. Ei, aleluia. Ei, tem alguém aqui com dúvida ainda? E eu lembrei de quando João estava preso e manda perguntar se Jesus era mesmo o Messias. E Jesus responde assim: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Deixa eu explicar para você. Jesus estava dizendo o seguinte: que todo mundo que teve contato com Ele, que era o Messias, abandonava a condição anterior. Eu vou explicar melhor para você entender. Quando se encontra Jesus, você abandona a condição anterior. Então Ele está dizendo: vai lá e fala para João que quem estava na condição anterior de ser cego começou a ver. Quem estava na condição anterior de ser surdo começou a ouvir. Quem estava na condição anterior de ser leproso foi curado. E aos pobres foi pregado o Evangelho. Aí o pobre continuou na mesma condição? Não. Assim como o cego, o coxo e o surdo, ele saiu da condição que ele estava e foi para uma outra condição. Então, se você ainda está na dúvida aqui, se isso é teoria da prosperidade, não, querido, isso é a palavra de Deus. Aos pobres, aqueles que só tinham o suficiente, foi pregado o Evangelho. Eu estou pregando para você para dizer que se você é cego, você pode deixar de ser. Se você é surdo, você pode deixar de ser. E se você é pobre e encontrou com Jesus, você tem que deixar de ser também. É uma nova condição. Mas essa igreja só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. Não! A gente tem seminários de cura, seminário de fé, seminário de amor, seminários de casais. Mas a gente tem também a palavra de Deus que nos garante que a gente é abençoado. Amém? Nós vamos começar a preparar esse ambiente para a gente entrar nesse ano. Mas eu vou dizer a você: se você quer entrar nesse ano de cabeça baixa, tu vai sozinho, eu não vou contigo não. Eu não vou contigo não, meu amigo. Eu vou entrar nesse ano de 2024 com a cabeça erguida. Eu vou entrar nesse ano de 2024 com convicção de que eu sou abençoado. E se você quiser, vem comigo. Amém? Marcela, vem pra cá. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.